Vamos lá. Olá, olá. Vamos voltando. A Alexandra já voltou, Carla já voltou, Rose, Débora, Pastor Alexandre, Nani. Vamos voltando todos para que a gente possa continuar, para que a gente possa seguir e para que eu possa abrir para vocês daqui a pouquinho para alguma dúvida, para alguma pergunta. Vão voltando. Hélio está de volta, graças a Deus. Dá mais um tempinho aí, mais um minutinho para o pessoal ir voltando. Cristina já voltou também. Amém. Glória a Deus. Sim, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, Majane está de volta, Kelly também está de volta, Gil está de volta, Geraldo está de volta. Vamos lá. Pastor Cid Clay está conosco agora, Deus abençoe. Rodrigo, Norma estão de volta. Vamos lá então. Então, tem gente, e isso serve para a vida pessoal, isso serve para a vida na igreja, isso serve para a vida lá fora. Tem gente que tem o conhecimento, tem o planejamento e tem a disciplina para realizar uma infinidade de coisas. Mas, mesmo pessoas assim, talvez precisem de ajuda para que aquilo se torne ainda melhor do que poderia ser. Por outro lado, existem pessoas que têm muito pouco conhecimento ou nenhum, muito pouco planejamento ou nenhum, muito pouca disciplina ou nenhuma. Essas pessoas vão precisar de mais ajuda ainda. Há muitos anos atrás eu ouvi uma declaração de um sujeito muito respeitado no mundo dos negócios também, e eu falo muito disso, que foi algo que eu andei também por muito tempo, e que ele dizia que Wall Street, que é uma referência à principal rua do mercado financeiro dos Estados Unidos, encravado no coração de Manhattan, da ilha de Manhattan, em Nova York. Wall Street é onde estão as sedes dos grandes bancos comerciais, grandes bancos de investimento, e também da principal bolsa de valores dos Estados Unidos, que é a Bolsa de Valores de Nova York. E esse homem dizia que Wall Street era um lugar interessante, era um lugar onde pessoas em carros de luxo iam buscar conselhos de outras que andavam de metrô ou de bicicleta. Isso por si só é algo interessantíssimo, porque as pessoas que buscavam conselhos em Wall Street, de analistas, de outros investidores, de conselheiros e assessores econômicos, podiam ter muito dinheiro, podiam ser muito bons nos negócios que já tinham realizado na vida, podiam ser muito bons até nas heranças que receberam, mas não sabiam o que fazer com o seu dinheiro. Alguém na igreja pode ser muito bom em uma infinidade de coisas. Deixa eu dar um exemplo hipotético. Aí, a pessoa pode ser um excelente músico. Um exemplo simples, que na igreja a gente tem uma lembrança muito fácil de música, de musicalidade, de instrumento, de voz. A pessoa pode ser um músico ou uma música, né, extraordinária, excelente, ter muito conhecimento naquilo, estudar bastante, saber o que vai fazer, ter uma disciplina de estudo e de tocar e de se aperfeiçoar ou de cantar, formidável. É a melhor coisa que a pessoa faz na vida. É a melhor coisa que a pessoa faz na vida é aquilo. Mas ela não consegue se sustentar com aquilo. E para ter algum tipo de renda, essa pessoa então trabalha de assistente de venda numa distribuidora de bebida. Eu estou criando um exemplo hipotético. É puramente hipotético. Existe algum exemplo desse aí na sua vida, na sua família, na sua igreja? É coincidência. Eu estou criando aqui um exemplo hipotético. Mas aí
a pessoa chega para o pastor, por exemplo, chega para mim e fala assim: pastor, o que eu amo é cantar. O que eu amo é realmente tocar esse teclado e cantar. Eu queria tanto viver disso. Ou então o violão, ou coisa parecida. Eu queria tanto era viver disso, mas eu não consigo viver disso. Por mais que eu conheça, por mais que eu tenha me preparado, por mais que eu mantenha uma disciplina de estudo e de prática, eu não consigo ganhar vida, eu não consigo viver disso que eu amo tanto. Aí o pastor diz assim: mas espera aí que eu vou te ajudar nisso. E aí liga para o regente de uma orquestra que está precisando justamente de alguém que toque aquele instrumento ou de alguém que tenha aquele exato timbre de voz. E a pessoa vai trabalhar para aquela orquestra, ou trabalhar para aquela instituição, um teatro municipal, uma fundação cultural, ou uma filarmônica, e vai ganhar 3, 5, 10 vezes mais do que aquele seu serviço de assistente de venda. Nada contra quem é assistente de venda em qualquer que seja a empresa. Mas, por mais que a pessoa tivesse conhecimento, planejamento e disciplina, ela precisou da ajuda de outra pessoa. E a gente precisa ter isso em mente também. Que não sabemos tudo, nem sempre vamos conseguir planejar tudo, e nem sempre vamos conseguir manter, talvez, a disciplina para muitas coisas. Então, entra nessa parte a necessidade de ajuda de outras pessoas. E é justamente nos conselhos de quem é mais experiente do que nós é que encontramos sabedoria e mais conhecimento ainda. É justamente nos conselhos de quem é mais experiente do que nós que encontramos sabedoria e mais conhecimento ainda. Eu conheço algumas coisas de psicologia, algumas coisas, mas se eu precisar de mais coisas da psicologia, eu vou buscar a nossa irmã Tatiana, aqui em Ilhéus, que é uma psicóloga de profissão e de carreira e muito bem qualificada. Ou se eu não conseguir falar com ela, eu vou procurar o pastor Sid Clay, que além de pastor, é um psicólogo formado com experiência, conhecimento e grande sabedoria. Então, por mais que eu possa conhecer alguma coisa do assunto, eu não conheço de tudo. Por mais que eu seja um estudioso das Sagradas Escrituras e dou muito valor a isso e busco muito de Deus à luz da palavra, eu sei que tem pessoas que conhecem da Bíblia mais do que eu. Então nada me impede de buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar a experiência dessas pessoas, para que eu seja então alguém melhor naquilo, para que eu possa caminhar melhor naquela situação. Em Provérbios 15, nós estávamos em Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 a 31. Agora, vá lá em Provérbios 15, no versículo de número 22. Um versículo só, um texto muito conhecido. Provérbios 15, versículo 22. Depois nós vamos ler um outro versículo e eu vou abrir para que vocês tirem suas dúvidas, para que vocês coloquem alguma situação que queiram, caso queiram, algum esclarecimento. Em Provérbios 15, 22, o texto bíblico diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas pastor, se a pessoa tiver conhecimento daquilo, planejamento bem feito, uma disciplina muito grande para realizar alguma coisa, ainda assim aquilo tudo pode fracassar por falta de conselho? O conselho aqui é no sentido de sabedoria. O conselho aqui é no sentido de experiência. Imagine que você, pegando o exemplo lá de Lucas 14, do sujeito que queria levantar uma torre. Vamos imaginar que você queira construir pela primeira vez na vida um prédio.
Se você é engenheiro ou engenheira civil, você sabe como fazer aquilo. Mas tem gente que já fez 10 prédios, 20 prédios, 30 prédios e pode lhe encurtar o caminho para que você realize aquele seu sonho, aquele seu plano de levantar o seu primeiro prédio. Por mais que você tenha estudado 5 anos na faculdade, por mais que você tenha feito 2 anos de mestrado em cálculo estrutural, por mais que você seja um prodígio da engenharia civil na sua cidade ou no lugar que você está, ainda assim vai ter gente mais experiente do que você. Então, quando o Provérbios 15, 22 diz que os planos podem fracassar ou fracassam por falta de conselho, é porque o risco de alguém que tem conhecimento e busca conhecimento é achar que sabe tudo. E pode perder uma grande oportunidade de receber uma ajuda fantástica, formidável de uma outra pessoa que pode fazer daquele seu sonho mais fácil, pode transformar o acesso àquele seu sonho mais rápido e pode fazer do seu próprio projeto algo muito melhor. Então por que não buscar a sabedoria de outro? Por que não buscar o conselho de outro para que os nossos planos sejam ainda mais bem-sucedidos, ainda melhor, de melhor forma realizado? Então o processo de conhecimento deve ser também um aprendizado de humildade. Jesus fez isso com os discípulos. Jesus disse que cada um deveria considerar o outro superior a si próprio quando ele botou uma toalha em volta da cintura, se abaixou diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. Conceito que o apóstolo Paulo traz adiante, escrevendo a uma das igrejas que ele, pelo poder do Espírito Santo, discipulou e doutrinou teologicamente. Então, o próprio processo de conhecimento é um exercício de humildade, porque não sei se já aconteceu contigo, acredito que sim, comigo muitas vezes, de achar que conhecia um assunto e de ler algo, ouvir ou assistir algo sobre aquilo e eu chegar à conclusão de que o que eu conhecia não era suficiente para o que eu queria, e tive que chegar à conclusão de que realmente tem gente muito melhor, tem gente muito mais conhecimento nas áreas que, por mais que eu domine, tem gente que domina mais. Então, repito, o conhecimento e a busca pelo conhecimento é por si só um processo de humildade, porque quando a humildade não existe, o conhecimento ensoberbece, traz vaidade e traz danos, traz grandes prejuízos. Então, se existem pessoas que podem nos ajudar, seja em conhecimento, planejamento ou disciplina, precisamos contar com essas pessoas e buscar a ajuda, os conselhos, a sabedoria dessas pessoas. Em Provérbios 24, não mais Provérbios 15 agora, Provérbios 24, no versículo 5, acha aí adiante algumas páginas da sua Bíblia, Provérbios 24, versículo 5, você vai encontrar o texto bíblico dizendo: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. No versículo 6, quem sai à guerra precisa de orientação, precisa de conselho, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Imagine você já realizado na vida, já tendo boa parte das coisas que você queria, espiritual e humanamente falando, acontecendo, mas você sabe que falta alguma coisa, você sabe que podia ser melhor, você sabe que aquilo podia ser menos trabalhoso, menos cansativo, menos pesado, que deveria lhe trazer mais paz do que de fato traz. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha sabedoria, por mais que você seja poderoso naquilo que você faz, forte naquilo que você faz, mas mesmo para a guerra que você enfrenta todo dia, seja em casa, seja nos estudos, seja no trabalho, mesmo para isso, você e eu vamos precisar de orientação. Você e eu vamos precisar da ajuda de pessoas que já estão naquela batalha, que já passaram por suas guerras antes de nós e que podem acrescentar muito às nossas vidas.
que podem nos acrescentar muito mais em sabedoria, podem aumentar a nossa força, podem aumentar o nosso conhecimento, podem melhorar o nosso planejamento, podem fazer da nossa disciplina algo melhor aplicável. Porque tem gente que tem disciplina, mas aplica de forma errada. Tem gente que planeja, mas planeja errado. Tem gente que conhece, mas não conhece o suficiente. Então, essa balança precisa estar equilibrada. Essa balança, repito, precisa estar equilibrada. De um lado, o buscar e alcançar conhecimento, aprender e se planejar, criar e exercer, impor a si próprio disciplina. Mas do outro lado, para equilibrar essa balança, estão aqueles que podem nos ajudar, mesmo com todo o conhecimento que nós já temos, que podem nos ajudar melhorando o planejamento que já temos e podem nos ajudar a aplicar de forma melhor a disciplina que nós já adquirimos. E, além disso tudo, ajudar a quem não tem nada dessas três coisas. Então essa balança fica equilibrada quando entendemos que, por um lado, precisamos fazer, descruzar os braços, realizar algo espiritual, físico, emocional, psicologicamente. Mas também lembrando que, de outro lado, nós podemos contar e ter ajuda, a sabedoria, os conselhos, a experiência de outras pessoas que já vivenciaram aquilo ali, que já passaram por aquilo ali. Mais do que uma questão profissional, e isso é muito usado profissionalmente, se fala muito que, principalmente comparando com o Brasil, né, que o único profissional no Japão que o imperador se curva é um professor, é uma professora. O imperador não se curva diante de ninguém, de político, de um primeiro-ministro que administra o país, que ele é imperador, de um grande empresário. Não. O imperador japonês, qualquer que seja ele, só se curva levemente diante de um professor, de uma professora, de um profissional do ensino. Por quê? Porque o professor, a pedagogia é considerada a melhor disciplina do conhecimento humano, o professor é considerado a pessoa da face da terra. Não, é pelo reconhecimento de que existe alguém que passa conhecimento, passa sabedoria, passa experiência a outras pessoas. Normalmente na vida militar, um oficial aqui no Brasil demora entre 3 e 4 anos para chegar a determinadas patentes. O aluno sai da Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo, que é a escola de formação dos oficiais do nosso Exército Brasileiro, e tempos atrás ele saía como aspirante oficial, ficava 6 meses até ser promovido a segundo tenente. Depois 3 a 4 anos para ser promovido a primeiro tenente. Hoje isso mudou um pouco, se não me engano, se não alterou nada depois dessa informação que eu tive. Hoje o aluno já sai como primeiro tenente e ele fica algo em torno de 6 a 7 anos para chegar à patente de capitão, depois outros 6 a 7 anos para chegar a major, algo em torno de 8 anos para chegar a tenente-coronel e mais 5 ou 6 anos para chegar a coronel. Dificilmente alguns dos oficiais comandantes do nosso Exército Brasileiro chegam a general nos dias de hoje. Mas aquilo que ele ganha ao longo dos anos não é só conhecimento, não são só os cursos que ele faz. Aquilo que ele ganha ao longo dos anos é experiência do dia a dia, da lida naquele seu trabalho, na lida daquele seu ofício. E a gente vê isso de vez em quando de forma tão arrogante por parte de muitos profissionais. A gente vê e pode ver um odontólogo recém-formado querendo mostrar para um outro que já tem 15, 20 anos de profissão e que continua se aperfeiçoando, continua se reciclando, que não parou no tempo, não. Tem profissionais que pararam no tempo e esses estão errados, mas tem profissionais que têm 10, 15, 20, 30 anos de profissão e estão extremamente atualizados.
extremamente atualizados. Aí vem um recém-formado querendo mostrar que conhece mais do que aquele atualizado, reciclado, que está naquele ofício há 25, há 30 anos. Isso é de uma arrogância sem tamanho. É como um jovem trainee, ou mesmo estagiário, que está lá no último semestre de faculdade, mas contratado por uma grande empresa, quer mostrar para o gerente dele, que é prata da casa daquela empresa, que está ali há 20 anos, que ele sabe como fazer o trabalho melhor do que aquele homem. É claro que ele tem o que acrescentar. É claro que ele pode ensinar a quem está numa escala hierárquica maior do que a dele. Mas ele tem muito que aprender também. É esse equilíbrio que é necessário. A gente vê isso na igreja. A gente vê isso no ministério. Infelizmente, a gente vê pastores recém-trazidos para o ministério pastoral, um sujeito que pode ter 5, pode ter 10 anos de convertido, mas é trazido ao ministério pastoral e ele quer fazer da noite para o dia tudo diferente de todos os mestres que ele teve ao longo da igreja. Inclusive, talvez daquele que tem autoridade, exerça autoridade sobre a vida dele, achando que o pastor, ou que o professor da escola bíblica, ou que a tia do departamento infantil estão ultrapassados, são antiquados, e quem sabe de tudo aquilo é ele ou é ela. Repito, isso é de uma arrogância sem limite até, porque pessoas assim não têm limites. Não tem limites. E precisamos lembrar que sabedoria, experiência é caminho percorrido. É caminho percorrido. Amanhã ou depois, meu filho que está só com 15 anos de idade, daqui a alguns anos meu filho pode receber o chamado do Senhor e ser trazido ao ministério pastoral. Não chamado pelo pai, que é pastor, chamado pelo pai lá do céu, que é Deus, e via o ministério pastoral. Vamos imaginar que Mateus venha ou se torne pastor com 20 anos de idade. Mateus está com 15. O tempo que Mateus tem de idade é o tempo que eu tenho de ministério. Mateus nasceu em agosto de 2014 e eu fui trazido ao ministério pastoral em outubro de 2015. Então Mateus vai fazer 16 anos de idade agora em agosto, e em outubro eu faço 15 anos de ministério pastoral. Então quando Mateus estiver com 20 anos de idade, ou seja, daqui a pouco mais de 4 anos, e ele vier a ser pastor, se vier a ser pastor, estou criando uma outra situação que me surgiu agora, quando ele se tornar pastor, se se tornar pastor aos 20 anos de idade, por exemplo, o pai dele vai ter quase 20 anos de ministério. Então ele pode ter até adquirido um conhecimento maior do que o meu, quando for ordenado pastor, se for ordenado pastor há alguns anos. Mas ele não vai ter a experiência que eu adquiri ao longo de 20 anos de ministério. Então precisamos encontrar essas pessoas, seja na vida. 2004, o pastor Alexandre falou, eu falei o quê? 2006? Falei o quê? 2006? 2004. Mateus nasceu em agosto de 2004. Eu fui trazido ao ministério em outubro de 2005, corrigindo aí a informação. Então, mesmo que aos 20 anos de idade Mateus seja ordenado pastor, eu vou ter quase 20 anos de experiência pastoral. Isso não pode ser desprezado. Logo que eu cheguei em Tapetinga, um dos primeiros pastores, se não o primeiro pastor que eu conheci, era um homem já de muita idade e que era um mestre no que fazia. Pastor Samuel Oliveira. Um homem que pastoreou por 52 anos. Foi pastor por 52 anos. Por 50 anos ficou à frente da mesma igreja, primeira igreja batista de Tapetinga. Nossa irmã Miriam, aqui da igreja de Ilhéus, foi
batizada, discipulada por ele, ela e praticamente toda a família. Todas as vezes que eu encontrava o pastor Samuel, eu bebia daquela fonte. Porque um homem com 50 anos de ministério tem muito que ensinar. Mas conheci outros pastores lá também que diziam assim para mim: ah, pastor, não sei como é que o senhor aguenta conversar com o pastor Samuel. O jeito dele falar, aquela fala mansa dele me cansa. E eu falava, pois em meio àquelas falas e palavras mansas eu me deleitava, sugava daquele homem. Não tive muitas oportunidades de estar com ele, não. Mas as oportunidades que tive, aproveitei. Como as oportunidades que tive com outros homens de grande conhecimento, outras mulheres de grande sabedoria, com mais idade, com mais experiência, com mais vivência do que eu aproveitei o que eu pude. Porque não é por eu saber alguma coisa que eu sei tudo e vou desprezar outros por isso. Não, não podemos fazer isso jamais, jamais, jamais. Então, vai construir uma torre, vai realizar um projeto, vai transformar um sonho em realidade, você precisa ter conhecimento, planejamento e disciplina. Vai para a guerra, pode ser uma guerra espiritual, pode ser uma guerra no trabalho, pode ser uma guerra em casa, pode ser uma guerra nos estudos, você precisa de conhecimento, planejamento e disciplina. Em tudo na sua vida, seja a sua vida secular, seja a sua vida espiritual. Mas lembre que por mais que tenha conhecimento, você não tem todo. Tem gente que tem mais e pode te ajudar. Mesmo contando o planejamento, ele pode ser falho. Tem gente que também pode te ajudar nisso aí. E tem gente que, por mais que tenha muita disciplina, isso pode ser melhor usado para que a sua vida seja algo melhor ainda do que já é. Amém? Tá claro isso aí? Me diga o que é que você pensa disso, o que é que você acha disso. Se você tem algo a dizer nesse sentido, você pode escrever aí ou mandar mensagem para a Alexandra, ou caso queira, eu posso te chamar aqui para dividir a tela rapidamente comigo, para que então você possa expor a sua questão ou fazer a sua pergunta rapidamente, né? Qualquer pergunta feita tem que ser breve, tem que ser curta, e eu vou tentar responder também de forma breve e curta. São 10h27, então temos meia hora ainda para terminar essa live. Então faça aí sua pergunta, faça o seu questionamento, tire a sua dúvida, e espero poder te ajudar de alguma forma. A Silvana escreveu aqui: Salomão, um homem sábio e rico, já almejava a sabedoria como algo mais valoroso. Verdade, para Salomão. E olha que foi algo que ele recebeu mais do que esperava, né? Salomão tem aquele momento dele com Deus, e que Deus vira para ele e diz, né: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu lhe conceda, que eu dê a você? E Salomão diz: Senhor, me dê um coração entendido. Esse trecho é normalmente traduzido: me dê sabedoria. Mas indo e pesquisando um pouco mais lá no hebraico da época, no hebraico arcaico, aquela expressão é mais traduzida ao pé da letra nesse sentido: me dê um coração entendido. Salomão pediu a Deus capacidade para governar aquele povo. Ele diz: porque grande é este teu povo e eu apenas uma criança. Ele falando, esse povo é muito grande, esse povo tem muitos problemas, esse povo vai precisar de um rei que possa ajudá-lo. Por isso então, Senhor, me dê o que eu preciso para bem reinar sobre este teu povo. E Deus então concede a Salomão esse conhecimento, recebe do Senhor essa sabedoria, por assim dizer, e Deus ainda diz a ele: porque me pediste isso, e não riquezas, reinos e tudo mais, te darei também estas coisas. Então, o conhecimento, a sabedoria, a experiência adquirida para Salomão era algo mais importante do que riquezas. Amém? Glória a Deus. Florisca escreveu aí que nesta vida sempre estamos aprendendo. É verdade, minha irmã.
E essa é uma coisa que precisamos manter como disciplina nas nossas vidas. Estar sempre em processo de aprendizado é um exercício de disciplina. É um exercício para a mente, um exercício para a vida. Então, aprender sempre, querer algo novo sempre, é um exercício de disciplina para a vida. Aprender, crescer, para si próprio e também para ajudar outras pessoas, é algo maravilhoso, é algo formidável. E glória a Deus por isso. Alguém mais escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. O pastor Sid Clay escreveu: lamentável isso. Acredito que naqueles exemplos que eu estava dando de pessoas ainda sem experiência, mas querendo mostrar que conhecem mais, que sabem mais do que outros que já estão naquela caminhada. Hélio concordando também com essa situação. Mas me diga aí, pastor Alexandre, Nani, pastor Sid Clay, pastor Fabiano, se tiver aí, alguém que queira, ou qualquer um de nós que tenha alguma dúvida, que queira algum tipo de colocação, fazer algum tipo de colocação, estou aqui à sua disposição. E não somente eu, pastor Sid Clay está aí também, pastor Alexandre está aí, pastor Fabiano deve estar lá com Cristo também em casa. Conhecimento nunca é demais, falou aí nosso irmão Geraldo, justamente isso. Conhecimento nunca é demais, com cuidado de que o conhecimento ensoberbece, mas é necessário conhecer o máximo do que a gente possa em relação ao máximo de assuntos que a gente consiga alcançar. Não sei qual a sua experiência profissional, mas eu já trabalhei com informática, na parte de computação gráfica, processamento de dados, confecção de cardápios, cartões de visita, folders, ingressos de show, provas de escola, quando o processo de informatização era algo ainda bem recente. Eu já trabalhei com jornal, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei com vendas, já fui servidor público, enfim. O conhecimento adquirido ao longo da vida pode servir para outras pessoas. E a gente precisa aprender para também ser instrumento de aprendizado na vida de outras pessoas. Nossa irmã Cláudia botou, foi provavelmente Paulo que escreveu Tessalonicenses, não é? O apóstolo Paulo temos como autor das 2 cartas escritas aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo. Aí Cláudia escreveu: recebeu a mensagem de Deus de ler. Poderia me dizer a importância dos ensinamentos ao povo? Desculpe a forma de escrever. Estou lendo. A igreja em Tessalônica era sim uma igreja ávida de conhecimento, buscava muito conhecimento, mas se prendeu a algumas coisas sem sentido. Abraçou certas situações por uma falta de percepção ou falta de estudo, Cláudia, que o apóstolo Paulo precisou corrigir algumas situações. A igreja de Tessalônica naquela época já era a maior e principal cidade do território chamado de Macedônia. Não existia uma cidade maior do que a Macedônia naquela época. Era uma cidade que, por sua localização, por sua influência, tinha muitos benefícios, tinha muitos favores do Império Romano, a ponto de muitos cidadãos romanos passarem a habitar em Tessalônica. Então a cidade cresceu muito politicamente, economicamente, e se tornou um lugar de grande influência política, intelectual, como eu falo e repito, para povos a outros lugares. Mas os crentes naquela cidade, repito, começaram a seguir certos pensamentos que não condiziam com a palavra. Por exemplo,
Chegou um momento na igreja de Tessalônica que os crentes disseram assim: já que Jesus vai voltar, já que o Senhor vai voltar e isso tudo vai acabar, então por que trabalhar? Não vamos trabalhar não, vamos deixar as coisas acontecerem. E aí Paulo escreve a segunda carta dizendo que já deu ordem, já tinha dado ordem, que aqueles que não quisessem trabalhar, que não comessem. Porque a igreja assistia as viúvas, os órfãos, dava alimento para quem não tinha condição de sustento. As mulheres quase não tinham condições de sustento naquela época. Os filhos menores não tinham condição de sustento se não tivessem seus pais ou irmãos mais velhos trabalhando e alimentando aquela família. Mas por conta do argumento que Jesus ia voltar, alguns em Tessalônica resolveram parar de trabalhar. Jesus vai voltar, então não vou trabalhar mais não. Vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Vou deitar nessa rede aqui, vou ficar com a boca escancarada, esperando Jesus voltar. Porque tinha igreja para alimentar essas pessoas. Mas Paulo então disse: quem não trabalhar, que não coma. Então precisou corrigir certas coisas que aquelas pessoas entenderam erradamente. Não é porque Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar que vamos parar de trabalhar hoje. A primeira carta escrita aos Tessalonicenses trata de fé, trata de amor, trata da esperança, dizendo que isso não são a fé, o amor e a esperança não são somente conceitos humanos, mas são coisas que de Deus foram lançadas nos nossos corações, que é Deus quem chama o homem à fé, que é Deus quem planta esperança no coração das pessoas, o amor também, que é levado para outras tantas pessoas. Mas algumas coisas eles entenderam mal, algumas coisas eles interpretaram mal. Por isso é que Paulo fala algumas vezes duramente para eles, né? Seja saudando, agradecendo. Paulo muito contente com a chegada do Evangelho naquela cidade, mas Paulo depois precisa enviar Timóteo a Tessalônica para resolver algumas coisas, para ensinar algumas questões. Paulo escreve exortando aquelas pessoas, corrigindo acerca da necessidade de viver para agradar a Deus, para evitar coisas como pecados sexuais. Responde a questões levantadas pelos crentes em Tessalônica, coisas relativas ao amor na família de Deus, o amor que deveria existir na igreja, acerca dos crentes que já tinham morrido, como era essa questão dessa relação de Deus com os que estavam vivos, de Deus com os que já tinham partido. É justamente em Tessalônica que Paulo fala acerca do dia do Senhor, da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, e faz alertas muito importantes no final da primeira carta, por exemplo, a necessidade de honrar os seus líderes, a necessidade de que sejam advertidos a cada dia e advirtam, corrijam os que são indisciplinados, aqueles que não viviam na disciplina do Senhor. Então foi uma igreja que recebeu muito bem o Evangelho, mas alguns interpretaram muito mal o ensino do Evangelho, e o apóstolo Paulo teve que corrigir uma série de coisas. Então são duas cartas muito interessantes, Cláudia e os demais, que vale a pena ler, vale a pena reler, e uma experiência de fé também, né? Já durante a segunda carta, escrita aos Tessalônicas, os cristãos lá já tinham sofrido uma grande perseguição, já tinham sofrido muito, e aí a segunda carta já é uma carta de exortação também, mas uma carta de conselho, né, e de consolo, lá por volta do ano 51 depois de Cristo. Paulo em Corinto escreve à igreja em Tessalônica depois dessa grande perseguição que eles sofrem. Amém? Glória a Deus, amém. Tá bom, Cris? Tá bom? Manda um abraço ao pastor Fabiano depois para mim, no nome de Jesus. Amém, irmã Jane. Que bom que o estudo tem sido bênção na vida de vocês. Algo mais? Alguém tem mais alguma questão? Flori escreveu aqui: peço a Deus sabedoria para adquirir conhecimento, saber planejar e ter disciplina, e ouvir os conselhos com amor.
Boa colocação, minha irmã Flori. Tem gente que sabe muito, tem gente que anda com tudo certinho na vida planejada, e tem gente que é muito disciplinada, mas ao mesmo tempo não suporta ouvir conselho. E ouvir conselho é uma arte. Ouvir conselhos é, é algo maravilhoso, pelo menos penso eu. Ouvir conselho é algo que faz das nossas vidas algo melhor. Algo melhor. E eu ouço conselhos de muita gente. Eu ouço conselhos até de quem eu não peço. Mas eu não recebo isso mal, não. E algumas pessoas eu busco conselho realmente. Apesar de que, como pastor, numa organização eclesiástica como a gente tem, uma forma de governo que a Igreja Bíblica Semear tem, eu poderia decidir muitas coisas sozinhos. Tem situações que eu busco conselhos de alguns homens, de algumas mulheres, de quem eu tenho um grande apreço e respeito. A irmã Damares, por exemplo, a irmã Damares é uma mulher de décadas de vida com Deus. Nascida, como a gente fala, criada na igreja, uma mulher que tem uma experiência de vida fantástica. Já busquei conselhos da irmã Damares, converso muito, repito, com algumas pessoas. Não são só os pastores da nossa denominação, não. Eu que faço parte do colegiado, converso muito com os outros que são parte do colegiado, pastor Robert, pastor Luiz, pastor Vieira, mas e também com outros dos nossos pastores. Então eu não tenho problema com isso, não. Até em questões de culto, terminar um culto, ou entre um culto e outro, a pessoa virar para mim: pastor, não seria bom fazer isso de tal forma, não seria legal? Eu poderia dizer: não, a gente faz desse jeito mesmo e pronto, estamos acostumados a isso. Só que não é assim, a gente pode melhorar a cada dia, a gente pode aprender a cada dia. Agora tem gente que não suporta ouvir conselho não, porque já traz logo o pensamento que o outro está querendo se meter, está querendo interferir, e não é isso. Conselhos são sempre bem-vindos. As pessoas muitas vezes usam críticas como pretensos conselhos. Crítica é uma coisa, conselho é outra. Uma coisa é criticar algo, outra coisa é o desejo de aconselhar, no sentido de se tornar a si próprio quem está dando conselho e a outra pessoa alguém melhor. São coisas bem diferentes. Tem gente que não se controla em criticar e tem gente que não se controla em ouvir conselho. Então são duas coisas completamente diferentes. Não adianta também ter conhecimento, planejamento, disciplina, se não estiver disposto a receber conselhos de quem pode, com sabedoria, com experiência, ajudar e fazer das nossas vidas vidas melhores. Amém? A irmã Jane escreveu isso aí, verdade. Tem pessoas que não aceitam conselhos de ninguém, se consideram o dono da verdade. Rejane escreveu: eu também gosto de ser aconselhada por pessoas de Deus, meu pastor então. Amém e glória a Deus. O pastor Alexandre chamou aqui, deixa eu colocar ele na tela mais uma vez. Você pode ir escrevendo aí também se quiser, ou mandando as suas mensagens. Temos ainda cerca de 15 minutos, bastante para encerrarmos. Amém? Veja o seu ombro. Amém. Tá ouvindo bem? Ouvindo. Não, eu estava ouvindo o senhor falar aí, lembrando de algo que aconteceu com o irmão da igreja lá, né? O Lúcio, eu conheci o Lúcio lá. O Lúcio deve ter hoje 30 anos de Fiat. Nesse Sim. meio tempo, chegou lá um engenheiro, um chefe formado, né, de anos e anos de escola. E Lúcio é um cara que estava acostumado com o processo. Ele não teve a Sim. teoria, o Lúcio não é formado, né? Mas ele sabia todo o processo de como executar, e veio o engenheiro com toda a sabedoria, com todo o conhecimento adquirido, não, e falou para ele: não, você não vai fazer assim, você vai seguir o que está escrito aqui, porque eu estudei para isso e sei que é isso aqui que tem que fazer. Sim. Aí ele falou para ele: não, tudo bem, eu vou fazer, mas vai dar errado. E foi dito e feito.
Começou, cortou para montar o carro, no final deu tudo errado. Aí virou para o Sim. engenheiro, agora posso fazer do meu jeito, do jeito que eu estou acostumado, eu tenho 25 anos nisso aqui, e sei como funciona o processo. Aí, lembrando essa questão de conselho, né? O cara com todo o conhecimento não quis ouvir alguém que estava na ponta de baixo, duas extremidades. Um estava totalmente cheio de conhecimento, estudou, se preparou, e um outro que vivenciou no dia a dia aquilo ali. E quando foi para executar da forma como vinha ali o planejamento descrito pelo engenheiro, deu errado. Né? Quer dizer, uma coisa, apesar da distância entre aquele cheio de conhecimento e um com pouco conhecimento, os dois ainda precisam estar ligados, né? É Porque isso um aí. vivia aquilo no dia a dia, sabia como executar, tinha a direção, apesar de não ser estudado, tem um conhecimento de engenheiro e ainda sabia executar. Porque o engenheiro estuda, números, cálculos, mas na hora de executar tem uma outra mão que executa ainda. Quem tem muita experiência pode cometer erros pela falta da teoria. Quem tem muita teoria pode cometer erros pela falta da experiência. O que é que pode minimizar isso aí, tanto para um quanto para outro? Aquele que tem muita experiência busca o conhecimento teórico ou alguém que tenha muita teoria. E aquele que tem muita teoria, muito conhecimento teórico, busca experiência, o que vai adquirir ao longo da vida, ou quem já tem, e vai encurtar esse processo aí. Deixa eu dar um exemplo nesse, nesse sentido. Vamos lá, alguém resolve trocar de carro. E aí resolve trocar de carro e, e sempre andou no carro de uma determinada marca e depois resolve que vai trocar para uma marca outra. Está no direito dela, não está? Isso é normal, não tem nada de estranho nisso aí. Aí chega na concessionária e vê, escolhe o carro e alguém vira assim para a pessoa e fala: rapaz, não seria bom procurar um mecânico, não? Alguém que possa dar um conselho em relação a esse produto ou coisa parecida. Aí o cara faz assim: ah, nada, rapaz, que nada, eu conheço de carro a minha vida inteira e não tem problema com isso aí não, e vai dar tudo certo desse jeito de fazer, não precisa de mecânico para nada não. Pronto. Aí passado um tempo, o sujeito vê que a mecânica daquele carro, apesar dele comprar carro há 200 anos, a mecânica daquele carro é muito mais caro do que a que ele tinha. A mecânica daquele carro é muito mais cara, a manutenção daquele carro é muito mais cara do que ele tinha imaginado. Mas se ele tivesse ido no mecânico, ele teria poupado tudo isso. Porque ele poderia ter experiência de comprar carro, mas ele não tinha experiência de calcular o custo de manutenção daquilo. Então é aquilo, cada um é doutor no que faz. E a gente não pode desprezar isso, não. Se eu tenho conhecimento de algo, tem algo que tem alguém que tem mais, com certeza. Se eu tenho experiência em algo, tem alguém que com certeza tem mais ou pode ter mais experiência do que eu também. O que é que eu faço? Eu busco alinhar as duas coisas. Eu busco equalizar as duas coisas para que eu possa usufruir do melhor dos dois mundos. Usufruir tanto da experiência quanto do conhecimento. Porque senão a gente só leva chumbo na asa, como normalmente se fala. É necessário ter essas coisas de forma bem claras e sem grandes preocupações. Ah, não, eu não posso fazer tal coisa, não posso buscar ajuda de tal pessoa, porque senão os outros vão achar que eu sou incompetente, vão achar que eu não consigo fazer sozinho, vão achar que eu sou um mané nisso. Que achem. Eu quero fazer bem feito.
eu quero alcançar o objetivo, eu quero alcançar o sucesso. Se eu tiver que pedir ajuda de alguém mais novo do que eu, menos experiente do que eu, mas com muito mais conhecimento do que eu vou pedir. Se eu tiver que pedir ajuda de alguém mais experiente do que eu, mais velho do que eu, mais vivido do que eu, ainda que tenha menos conhecimento do que eu vou pedir também. Porque o meu objetivo não é mostrar que eu sou o melhor. O meu objetivo é chegar no final da estrada. E para chegar no final da estrada, eu tenho que unir experiência a conhecimento. Já com quase 50 anos, já se tem um bom conhecimento e uma boa experiência. Mas tem gente que tem 60, tem 70, tem 80, tem 100. Vai ter sempre alguém que tem mais. Vai ter sempre alguém que tem mais experiência, mais conhecimento, mais dinheiro, mais conselho, mais sabedoria, mais didática, mais paciência, mais de tantas coisas. É por isso que eu falei. Adquirir conhecimento, planejamento e disciplina é, de princípio, um exercício de humildade. É reconhecer que alguém sabe mais, pode mais e principalmente mais do que a si próprio. Então, para quem não conhece, a Lúcio era um diácono da igreja de Belo Horizonte, caminhou com o pastor Alexandre por muito tempo, amigos muito próximos, e um homem de muita experiência na fábrica da Fiat, lá em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, era alguém com muita experiência, com mais conhecimento e experiência que muitos engenheiros. Mas é um engenheiro, porque passou 5 anos na faculdade, mais 2 de pós-graduação, de mestrado, mais 4 de doutorado, o cara acha que é Henry Ford, o sujeito que criou a linha de produção, a produção industrial, né? A linha de montagem de carro. Não é assim, não é assim. Um dos homens mais ricos que o Brasil conheceu chamava-se Antônio Hermílio de Moraes. O pai dele construiu um império, que você já ouviu falar. Se nunca ouviu falar, já ouviu alguma marca deles, que é o grupo Votorantim. Fabrica piso, fabrica cimento, fabrica meio mundo de coisa. É um dos maiores conglomerados industriais do Brasil. E Antônio Hermílio de Moraes se formou em engenharia de Minas. Formado, foi para trabalhar nas empresas do pai. O pai o contratou como mais um engenheiro. E ele foi crescendo na hierarquia da empresa para adquirir conhecimento, para adquirir experiência, até se tornar presidente do grupo. Excelente coisa fez o pai na vida do filho. E ele foi a vida inteira grato ao que o pai fez. Porque ele podia ter o conhecimento teórico, mas ele precisava da experiência. E da experiência daqueles que já estavam naquele negócio muito antes dele. E é assim que se cresce na vida. Adquirindo conhecimento, planejamento e disciplina sozinho, mas também sabendo que tem outros que têm mais conhecimento, mais planejamento e mais disciplina e que pode nos ajudar em meio a esse processo. Amém? Irmã Jane escreveu aí, não esqueçam, irmãos, que hoje à noite haverá culto online. Amém, irmã Jane. Logo mais à noite, 19 horas, vamos estar mais uma vez cultuando ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nani, canta mais um louvor aí, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Por favor, temos 6 minutos aí, mais uma canção sem uma repetição. E aí, vamos orar então e encerrar nossa live no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos. Não saia ainda não. Ouça mais um louvor. Fique até a oração e a bênção final no nome de Jesus. Vamos lá, Nani. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior me deixa.
Mas ainda se comparar, não sou apenas seu amigo, me eu te louvarei. Não importa mais somente a ti eu te louvarei. Não somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Regina está dizendo aí que essa foi a música do batismo dela. Glória a Deus. Ah, Senhor, abençoe cada um destes teus filhos, cada um de nós que participamos desse momento, nessa manhã, desse estudo, inspirado pelo Senhor, que surgiu através da vida, da inspiração do Senhor, conversando comigo, do teu filho Hélio, que faz aniversário no dia de hoje. O Senhor o abençoe grandemente desde já, no nome de Jesus, testificando essa vontade do Senhor pelo Espírito Santo ao meu coração. Então, que bom que podemos andar nesses 2 domingos, aprendendo da palavra, a necessidade do conhecimento, do planejamento, da disciplina em tudo nas nossas vidas. E que não estamos sozinhos nisso. Podemos contar com outros para nos ajudarem quanto ao conhecimento, nos ajudarem quanto ao planejamento, nos ajudarem quanto à disciplina. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Mais uma vez a tua bênção sobre todas as mães. Mais uma vez a tua bênção sobre todas aquelas que o Senhor deu esse grande privilégio que é gerar uma vida, 2 ou tantas. Em o nome de Jesus, Senhor, a tua bênção sobre nós, a tua bênção sobre a tua igreja. E logo mais estaremos reunidos louvando o teu nome mais uma vez grandemente, no nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a vida de todos, hoje e sempre, e que Ele nos abençoe grande, rica, poderosa e abundantemente no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite, 19 horas, todos juntos aqui mais uma vez, para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Alexandre, Nani, a todos que estiveram conosco. A você que deve estar ou pode assistir essa live depois, gravada aqui ainda no Instagram ou no nosso canal do YouTube, Igreja Bíblica Semear em Ilhéus. Deus abençoe a todos grandemente, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.